Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo e hoje eu vou falar sobre uma questão para vocês. É o psicólogo que deve ou não decidir se você vai ou não divorciar? Eu coloco esse ponto para vocês pensarem porque muitas pessoas elas entram em contato com a terapia, principalmente terapia de casal, esperando que o terapeuta decida por ele se ele deve ou não se separar do cônjuge. E eu coloco uma coisa pra vocês, isso não é bem certo não, tá? Porque se você joga a responsabilidade pra uma outra pessoa decidir uma coisa tão importante como essa, você começa a criar alguns problemas em relação ao que será o seu futuro muito maior do que simplesmente a separação. Por quê? O que acontece? Quando a gente faz uma separação, a gente rompe um laço com a pessoa, viveu com você um tempo, então tinha seguranças, tinha confiança naquela pessoa, tinha expectativas em relação àquela pessoa. E quando você simplesmente rompe isso por causa de uma separação ou um divórcio, é uma questão, vamos dizer assim, muito agressiva. Então tem que ter um motivo muito claro pra você, tem que ser uma coisa que você tenha resolvido com muita facilidade. Então, muitas vezes, quando a pessoa chega pra mim e fala assim, Giovanni, eu devo me separar? Aí eu vou falar pra ela assim, mas o que você acha? Por que eu faço essa pergunta normalmente? Porque muitas vezes a pessoa nem ela sabe. Ela tá porque alguém falou pra ela que ela deve separar porque determinado comportamento não é certo. E eu coloco pra vocês assim, certo ou errado depende de quem tá vivendo. Tem coisas que só são erradas porque o fulaninho que muitas vezes te deu uma percepção ali, ele não sabe sobre a sua vida, ele não sabe como é que é o seu casamento, ele não sabe como é que são as coisas do seu dia a dia, ele não sabe como é que é a sua cultura familiar, ele não sabe como é que vocês, seu esposo ou sua esposa conversam, como é que vocês lidam com as coisas. E às vezes ele coloca o ponto de vista em relação a ele. Então tem que tomar muito cuidado porque o psicólogo não tem que ficar decidindo o que você deve fazer com a sua vida. A gente tem que orientar você, te ajudar a ter clareza em relação aos seus sentimentos e sensações para que você consiga decidir. Se você chegar na conclusão que você quer se separar, tá tudo bem, não tem problema. Mas a decisão partiu de você. Você sabe quais são as suas motivações, você sabe qual que é seu histórico, você sabe o porquê que você decidiu aquilo, mas não partiu de mim, partiu de você. Por que que faz toda a diferença? Porque eu não sei o que é melhor pra você. Eu sei mal é mal o que é bom pra minha vida. Imagina se eu vou saber o que é bom pra sua vida. Quem decide o que é bom pra sua vida é você. Então tome muito cuidado quando você vai num terapeuta ou alguma coisa do gênero e ele fala assim, você tem que se separar, tem que largar o seu cônjuge, tem que largar a tua esposa, tem que largar não sei o que, tem que se afastar da família. Toma muito cuidado, porque não é o psicólogo que decide isso, não é seus amigos que decidem isso, quem decide é você. Então, quando a gente vai num terapeuta e o terapeuta fica decidindo o que você deve fazer com a sua vida, é meio complicado. Porque o que acontece? Vai ter as coisas que vai fazer parte do tratamento, por exemplo, praticar atividade física, você cuidar em relação à parte emocional, mudar alguns comportamentos para que as coisas mudem. Mas decidir coisas triviais como mudar de emprego, você trocar de relacionamento, se afastar de filho, esse tipo de situação não é eu que decido, eu terapeuta, é você. É você que decide isso pra sua vida. Por que que acontece? E se você não quer trocar de emprego e você decide que é melhor lidar com aquela situação, lidar com aquele sofrimento, aprender a lidar com aquele tipo de problema? E se você decide que o seu marido tem uns defeitos dele, mas as partes boas compensam aqueles defeitos? Por que que eu deveria largar ele? Então começa a vir várias outras coisas. Às vezes sua esposa, ela é um pouco mais chata, mas você gosta de tudo dela. É só naquele ponto que ela é um pouco mais chata. E você aprende a lidar com aquilo. A gente tem que aprender que da mesma forma que as pessoas lidam com os nossos defeitos, a gente tem que lidar com os defeitos das outras pessoas. Então não cabe a mim decidir o que é melhor para aquela pessoa ou não. Cabe à pessoa aprender a entender aquela situação e colocar na balança da vida dela, que apenas ela pode decidir o que é melhor para ela. Então tome muito cuidado com o terapeuta que decide o que é melhor para você. Quem decide o que é melhor para você é você. O terapeuta ele vai te auxiliar a você ter clareza o que você deve fazer e como fazer aquilo. Então, se você decide assim, eu quero parar de beber, a gente vai auxiliar você a parar de beber. Eu quero me divorciar. Por que você quer divorciar? Eu quero por causa disso. Não tem volta. Ok. Então, vamos tentar encontrar o melhor caminho. Por que você está decidindo isso? Como é que você vai lidar com suas emoções? Por que é isso aí? Será que realmente é a melhor decisão? Será que não tem volta? Será que não tem como você corrigir isso aí? Será que esse comportamento não tem como uma forma de alterar? Não, 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 não. Ah, então tudo bem, então vamos alterar. Então o que acontece assim?
Esse tipo de decisão é a decisão mais comum que as pessoas veem na terapia e é um tipo de decisão que não cabe a mim e não cabe a outro terapeuta decidir. O que cabe a nós é te dar clareza para que essa decisão seja feita da forma mais coesa e mais madura possível para que você não sofra depois com o peso dessa decisão. Então, quando você buscar a terapia, busque com a cabeça sabendo que o objetivo é que você entenda sobre você, entenda sobre a sua existência e aprenda como que você funciona. E aí sim, você começa a tomar suas decisões com clareza, sabendo que elas têm consequências. Da mesma forma que você pode decidir separar, a outra pessoa também pode decidir separar. E ela pode seguir com a vida e você não conseguir seguir com a sua vida. E aí começa a vir outros problemas. Então, assim, esse tipo de decisão é uma decisão que cabe a você. Então você tem que começar a pegar a responsabilidade. Beleza, pessoal? Meu nome é Giovanni, sou psicólogo. Quem estiver me assistindo pelo YouTube, inscreve no canal aí, comenta aí embaixo o que você acha. Tem meus links das redes sociais aqui embaixo. Eu viro e mexo, estou colocando coisas na internet para vocês acompanharem, aprender sobre esse mundo da psicologia. E comece a pensar um pouco mais sobre você e o que você decide, que é realmente a sua responsabilidade. E para pensar, será que você joga essa responsabilidade para você mesmo? Ou fica terceirizando isso porque você quer tomar essa decisão, mas não quer assumir o preço dela? É uma coisa para você pensar. Muitas vezes quem quer decidir a separação, ela já sabe o que ela quer. Ela só quer que alguém valide aquele comportamento dela. E isso que é o mais difícil, porque se ela está buscando validação, nem ela tem certeza que aquilo ali é a melhor decisão. Beleza, pessoal? Tudo de bom para vocês. Até mais.